Por quanto tempo a bomba da sua piscina deve ficar ligada? Olha, ela tem que ficar ligada 24 horas todos os dias, os 7 dias da semana. Obviamente que isso não é muito prático, né? Mas eu vou te dar uma resposta mais completa e bem mais útil. Então fica até o final do vídeo que você vai saber todos os detalhes sobre esse assunto. Eu sou o engenheiro Gustavo Rodrigues, estou aqui no canal Universidade da Piscina para falar hoje para vocês por quanto tempo que a bomba da piscina, aquela bomba que faz a filtragem da piscina, por quanto tempo ela deve ficar ligada, se ela tem que ligar todos os dias, quantos dias da semana, eu vou te explicar todos os detalhes. De fato, o ideal fosse que a bomba ficasse ligada 24 horas por dia. Por quê? A gente ia fazer com que todo o volume de água da piscina passasse pela nossa bomba e, consequentemente, pelo nosso filtro, o maior número de vezes durante o dia. A gente ia estar filtrando essa água o tempo inteiro. Mas isso não é muito prático, né? Até para a gente gerir esse funcionamento e também relacionado ao custo de energia elétrica, obviamente que não é barato. Se a gente rodasse uma bomba dessa por 30 dias ligada direto, a sua conta de energia ia vir lá em cima. Isso não é muito prático. Então nós não vamos deixar a bomba ligada o tempo todo. Vamos pensar em um prazo mais prático aqui. Se nós estivermos falando de uma piscina residencial, uma piscina que você tem em casa para você e sua família, a norma NBR 10339 deixa muito claro que a gente tem que dimensionar a bomba e o filtro para que toda a água da sua piscina seja filtrada em no máximo 8 horas. O que isso significa? Se a sua piscina tem 20 mil litros de água, por exemplo, esses 20 mil litros têm que passar pela bomba e pelo filtro dentro do prazo de 8 horas. Como que a gente consegue esse resultado? A gente dimensiona, através do nosso projeto, uma bomba e um filtro que tenham capacidade de vazão para atender essas 8 horas. Então, o primeiro passo que você precisa saber é se a sua bomba e o seu filtro está bem dimensionado. Então, você vai fazer a seguinte conta. Você vai pegar o volume da sua piscina e vai dividir por essas 8 horas. O resultado dessa divisão vai dar o que a gente chama de vazão. Geralmente no mundo das piscinas ele é expresso em metros cúbicos por hora. Ou seja, se você tem uma piscina, por exemplo, de 16 mil litros, nós estamos falando de 16 metros cúbicos, ok? E a gente vai dividir por 8 horas. Se a gente dividir então 16 por 8, a gente vai ter uma vazão de 2 metros cúbicos por hora. Então a gente precisa escolher agora um filtro e uma bomba que atenda essa vazão de 2 metros cúbicos por hora. Gustavo, como que eu vou saber se minha bomba ou meu filtro atende isso? Vamos olhar esse exemplo aqui. Vamos pegar um catálogo e a gente vai observar aqui que a gente tem as linhas e as colunas. Nas linhas a gente tem os modelos dos filtros e das bombas. E a gente tem aqui a coluna de vazão que mostra se aquele modelo de bomba e filtro atende aquela vazão que a gente está procurando. E aí você vai comparar, por exemplo, um filtro de tamanho 30 com uma bomba de tamanho de 1/3 de cavalo e vão ver se eles atendem essa vazão que você precisa. E aí você vai conferir lá na casa de máquinas da sua piscina se esses equipamentos estão compatíveis. Se eles estiverem menores que o dimensionado, é muito importante que você faça esse ajuste e compre novos equipamentos que atendam essa vazão que a gente está falando aqui, certo? Mas atenção, não vai fazer isso sem um profissional. Contrate um profissional para fazer o projeto ou para te prestar uma consultoria para saber se os seus equipamentos estão bem dimensionados ou não. Então agora você já sabe que a sua bomba tem que ser dimensionada para trabalhar em até 8 horas por dia para filtrar todo o volume de água. Gustavo, eu preciso ligar minhas bombas todos os dias? A resposta é depende. Depende muito do uso da sua piscina. Você vai ter que ter o feeling, vai ter que sentir. A gente sempre gosta de falar que a piscina é um organismo vivo. Você vai ter que perceber no dia a dia como que ela está se comportando, principalmente atrelado a como você está usando a sua piscina. Se você usa a sua piscina só aos finais de semana, durante a semana ela vai ter uma carga orgânica menor e vai precisar de uma filtragem menor. Se você usa mais no final de semana, obviamente você vai precisar filtrar ela mais no final de semana. O ideal é que você filtre todos os dias dentro dessas 8 horas que a gente falou. Mas pode ser que se o uso tiver bem moderado, né, bem abaixo do que nos picos de uso, por exemplo, você pode sim fazer a filtragem um dia sim, um dia não. Desde que você mantenha aquelas 8 horas que a gente já te explicou o porquê. Então você vai precisar observar sua piscina diariamente e ver se ela está precisando ou não de aumentar a quantidade de vezes que você filtra ao longo da semana. Mas o ideal mesmo é que você ligue as bombas todos os dias durante essas 8 horas. Uma pergunta muito frequente é: Gustavo, eu preciso fazer essa filtragem por 8 horas ininterruptas? Sim, você precisa fazer
uma filtragem que tenha começo e termine dentro desse intervalo. Você não pode, por exemplo, fazer uma filtragem de 4 horas na manhã e 4 horas à noite, porque você não consegue garantir que todo o volume de água passou por essa filtragem. Se você faz isso por 8 horas seguidas, você garante que toda a água passou pelos drenos de fundo, passou pela bomba, pelo filtro e retornou pelos retornos filtrados, certo? Então não faça essa divisão de filtragens de forma parcelada, digamos assim. Faça uma filtragem constante. E Gustavo, qual que é o melhor horário para fazer isso? Nesse caso, a gente tem que levar em conta dois fatores, que é, primeira, a conta de energia, a energia elétrica, e o segundo, que é a adição de produtos químicos. Se a gente for levar em consideração a energia elétrica, a gente sabe que no Brasil tem uns horários de pico de uso de energia em que a energia acaba se tornando um pouco mais cara. Então, o ideal aqui é tender a usar a bomba, né, nos momentos em que menos pessoas estão usando energia elétrica. Nesse caso, esses horários tendem a ter um valor de hora, né, de quilowatt menor do que nos horários de pico. Então, preferencie esses horários. Se a gente estiver falando de produtos químicos, é ideal que a gente faça a filtragem logo após que a gente adiciona, por exemplo, cloro na piscina, certo? E a gente tende a querer clorar a piscina em momentos que o sol não está tão intenso, porque aí a gente evita que ocorra a evaporação desse cloro, certo? Então a gente vai sempre tender a colocar o cloro fora do tempo que está com sol, ao mesmo tempo a gente também vai querer fazer a filtragem fora desse horário, certo? Caso contrário, se nenhuma dessas premissas conseguirem ser atendidas, não tem problema nenhum, você pode filtrar a piscina em qualquer outro horário do dia, desde que atenda todos aqueles pré-requisitos que a gente já falou aqui durante o vídeo. E uma dica extra aqui no vídeo para você que ficou até o final, que é, você pode automatizar a filtração de uma forma que você não precisa ficar acionando a bomba de forma manual. Você pode fazer isso simplesmente com um timer básico, que vai definir os horários e quantas vezes ao dia isso vai acontecer. Então você define, por exemplo, que a sua bomba vai funcionar todos os dias de meio-dia até o final da tarde, completando as 8 horas. E ele vai acionar a bomba de forma automática pelo dispositivo, certo? Ou você pode comprar, por exemplo, uma central de automação, tem diversas no mercado, que vai fazer com que também já fique setado. Ele tem um timer interno nessa automação. O interessante dessas automações é que elas automatizam outras bombas também. Se você tiver um aquecimento, uma cascata, uma hidro, e ele também é capaz de fazer essa programação da filtragem. Então aproveitem da modernidade e utilizem desses recursos, né, para automatizar a filtragem. E isso garante até que você não vai esquecer de filtrar sua piscina um dia ou outro. E se você ainda está com dificuldade para saber se dá 8 horas mesmo, se a sua bomba é capaz ou não, seu filtro a sua água não está ficando saudável o suficiente, você pode sim filtrar mais de 8 horas por dia, vai obter até um resultado melhor. Então você pode filtrar, por exemplo, 12 horas por dia, para garantir um resultado ainda mais satisfatório na sua piscina. Então agora você já sabe quantas horas sua bomba e o seu filtro tem que funcionar todos os dias para você ter aquela piscina saudável e aproveitar com a sua família. Então, se esse vídeo foi útil, não deixa de deixar aqui o like, se inscrever aqui no canal Universidade da Piscina e comenta aqui embaixo quais outros temas você gostaria de ver aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.